Queridos, vamos então à palavra. Hoje eu vou falar sobre a bênção da obediência. É um tema que Deus colocou para eu falar essa semana. E essa semana o tema veio já no início da semana, bem no começo da semana, Deus me colocou essa palavra. Sempre Deus me dá a palavra assim meio que em cima da hora. E essa semana esse tema ficou pulsando, batendo no meu coração. E eu vou seguir a orientação que recebi. Nós vamos ler textos aqui muito conhecidos, com lições de grande valor para a nossa vida. A obediência, ela é necessária em tudo na nossa vida. A pessoa obediente, as promessas das Escrituras, no geral, afirmam que a pessoa obediente, ela vai terminar bem na vida. Você pode dizer isso comigo? Os obedientes terminarão bem. Isso é uma promessa de Deus. Então, na obediência, nós teremos vitória. Não importa o que acontecer na nossa trajetória. Não importa como nós vamos chegar lá. Mas há uma promessa de que eu e você terminaremos bem. Porque os obedientes têm a bênção do Pai. Eu vou começar com os mandamentos que Deus deu à nação de Israel num lugar chamado Mara. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Após a travessia do mar, está ali o texto já projetado para você. Após a travessia do Mar Vermelho, Deus deu vitória a Israel. Eles saíram pelo mar em seco e chegaram do outro lado. E caminharam cerca de 3 dias, diz a Bíblia. 3 dias caminharam. E chegaram num lugar chamado Mara. E as águas eram amargas. Eles não puderam beber as águas de Mara. E notem que Deus, irmãos, Ele é maravilhoso. Aquelas águas amargas representavam também a amargura que o povo tinha vivido na escravidão do Egito. Então Deus já estava mostrando, naquele momento, aquela oportunidade que aquele povo estava ali para viver em Mara. Já tinha lições sendo dadas ali. Aquelas águas representavam todo o sofrimento da nação. E ali, quando o povo murmurou contra Moisés, Moisés recebeu uma orientação de Deus: lance um lenho, lance uma árvore. Algumas traduções dizem, lança na água, e a água vai sarar, a água vai se tornar em água doce. E assim Moisés pega um pedaço de um galho de árvore e ele joga na água, e esse galho já representa a cruz de Cristo, se fôssemos entrar por uma outra linha aqui, mostrando Cristo nestas lições. Esse galho, ele representa Jesus. E assim Moisés lança, e as águas amargas se tornaram doces, e o povo bebeu das águas. Isso 3 dias depois da travessia. E aí naquele momento Deus deu ao povo, foi o primeiro mandamento, ou as primeiras orientações que Deus deu à nação de Israel, dizendo-lhes: se vocês derem atenção, agora olha o versículo comigo de novo, se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos meus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Você pode dizer amém? Então aqui Deus deu essa ordenação. Note que Ele começa dando mandamentos, dando instruções. Vou repetir: se vocês derem atenção ao Senhor. Deus espera, igreja, que nós sejamos atentos a Ele. Sejamos um povo atento à sua vontade. É preciso que eu dê atenção ao meu Deus. É o que o Senhor está falando. E fizerem o que lhe aprova. Pense comigo, igreja, o que Deus aprova? Quais são as coisas ou as questões da vida que Deus aprova? Formas de viver, de pensar, de agir, que Deus aprova. Se nós
procurarmos na nossa vivência, no nosso dia a dia, fazer o que Deus aprova, dando ouvidos aos seus mandamentos e obedecendo os seus decretos, aí aqui vem uma promessa de cura, de saúde para o povo. Eu não vou colocar nenhuma doença sobre vocês. Eu não vou permitir doenças sobre vocês, enfermidades como aquelas que eu permiti lá no Egito, porque eu sou o Senhor que os cura. E aqui aparece um nome hebraico para Deus chamado Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara. Então o Senhor fez, antes mesmo de entregar a lei a Moisés, Deus já deu essa ordenação ao povo. Bem após a saída do mar, ali, a travessia do mar, repetindo, num lugar chamado Mara, logo após um milagre de águas amargas que tornaram-se doces, ali Deus aproveitou o momento. Vocês viram o milagre? Vocês acabaram de tomar água doce que estava amarga. Eu tenho muito mais para vocês. Eu tenho muito mais. Se vocês seguirem as minhas orientações, obedecerem aos meus mandamentos, os meus decretos, eu não só darei água para vocês, mas também não colocarei nenhuma enfermidade sobre vocês das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que vos cura. Então, promessa, queridos, de vitória nessa área. Agora, olhe comigo Levítico 26, a partir do versículo 3, nós vamos agora olhar mais propriamente na lei. Aqui é quando Deus, Ele já entrega através de Moisés a lei, já de uma forma mais oficial ao povo. Nós vamos ler esse primeiro versículo 3, ele disse assim: se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática. Então diga comigo: seguir, obedecer, colocar em prática. Simples assim, irmãos. Está nesse único versículo 3, a fala de Deus, Ele revelando a sua vontade para o povo. Depois vem uma sequência de bênçãos que Ele promete. Agora vamos comigo a partir do verso 4. Eu lhes mandarei chuva na estação certa, igreja. Diga comigo: chuva na estação certa. E a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. Olha isso, gente. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão em segurança na terra de vocês. Olha que verso, gente, olha que palavra. Quando vocês colherem os grãos, vocês vão estar colhendo os grãos, o trigo, a cevada, as plantações, vocês vão estar colhendo, e essa colheita vai durar até que chegue a colheita das uvas também, e essa colheita vai prosseguir até a época da nova plantação. Vocês vão estar abençoados. O verso 6: estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela terra de vocês. Vocês perseguirão os seus inimigos, e estes cairão à espada diante de vocês. É o verso 7. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. E eu me voltarei para vocês, e os farei floríferos, e os multiplicarei, e guardarei a minha aliança com vocês. Diga comigo: promessas. Olha o verso 10, gente. A palavra que Deus me deu, Silvia, foi aqui nesse verso 10. Essa é a palavra que Deus me colocou no início da semana, para falar com a igreja hoje. Foi daqui que eu estou então ampliando e falando tudo isso mais que estou falando. Mas é esse verso aqui que foi o que Deus me trouxe para ministrar. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão
que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Olha, gente, a gente fica, quando Deus dá uma palavra, você fica mastigando ela a semana toda. Você fica assim o tempo todo. Isso aqui é promessa, gente, de Deus. O que você entende? Trazendo para os nossos dias, contextualizando essa palavra. Nós que não somos da lavoura hoje, que estamos em outras atividades, vamos pensar. Agora vamos pensar ministerialmente, vamos pensar como igreja. Vamos pensar na missão da igreja, vamos pensar no derramamento do Espírito Santo, na abundância da paz, da alegria, das vitórias que nós temos em Deus, que são infinitamente maiores do que as bênçãos materiais da terra. Vamos pensar numa despensa espiritual cheia, vamos pensar na nossa vasilha cheia do azeite de Deus. Vamos abrir o leque e vamos pensar em tudo que essa palavra nos revela. Deus está dizendo que se houver obediência, nós vamos estar nos alimentando da colheita armazenada do ano anterior, quando teremos que nos livrar dela para dar espaço à nova colheita. O Senhor está falando de abundância. Você vai ser uma pessoa que a tua vida estará sempre cheia, transbordando das bênçãos do Senhor. Isso aqui, gente, é Deus falando. Aí a gente olha para a nação de Israel, que está em guerra lá agora, você vê o quanto essa nação é abençoada. Israel, gente, obedece parcialmente. Existem muitos judeus ortodoxos, são fiéis, guardadores da lei, a gente sabe disso, mas eles estão guardando a Torá, guardando o Pentateuco, guardando as leis de Moisés. Eles não receberam o Messias, eles rejeitaram a Jesus. A obediência de Israel é parcial. Deus os abençoa por causa da promessa feita a Abraão. E você vê aquela nação como ela é, sendo um país menor do que o Paraná, gente. Eles são uma potência mundial. Eles são menores do que o Paraná e são uma potência mundial. Em tecnologia, eles são um dos países que estão mais na frente. Eles estão entre os mais avançados do mundo, a tecnologia em Israel. Então, uma nação que, se eles estivessem obedecendo, irmãos, Deus, como Deus assim requer, gente, o que Deus faria? A obediência atrai a bênção de Deus. Israel experimentou momentos assim no tempo do rei Davi, na época áurea de Davi. A nação, no tempo do rei Davi, ela foi muito abençoada, e quando Salomão também assumiu o trono, essas profecias aqui, ou essas bênçãos se cumpriram. O reino de Salomão foi tão grande, impactou toda a terra. No tempo de Salomão, eu já falei isso tantas vezes aqui, a prata no tempo do rei Salomão, ela nem era muito apreciada, sabe? Porque diz a Bíblia que era como se fossem as pedras da rua, sabe? Como se fossem os paralelepípedos, as pedras que eles faziam as calçadas. Tinha tanta prata no tempo de Salomão que era até assim meio prata. Era ouro, um metal mais assim apreciado, porque a nação estava tão rica e tão poderosa, que pessoas do mundo inteiro da época queriam ir para Jerusalém, para conhecer Salomão e para ver o que Deus estava fazendo ali, porque que povo é esse, que nação é essa, que Deus é esse, que abençoa um povo desse jeito. Eles viveram isso, mas depois, o Salomão, o que ele fez? Perdeu a cabeça, saiu dos trilhos, arrumou centenas de mulheres, se tornou um homem que, embora tendo sabedoria, mas não vigiou, entrou por caminhos estranhos. Depois dele, o reino se dividiu com seu filho, e a desobediência começou a entrar, e a bênção de Deus começou a ser retida.
Então, aonde há obediência, a bênção de Deus está. A bênção de Deus continua. Não quer dizer que nós estaremos isentos de lutas e dificuldades. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Nós teremos lutas, mas teremos a bênção de Deus no meio das nossas lutas e das nossas adversidades. Deus permite situações para provar a nossa fé, para que nós cresçamos nele, para que nós estejamos mais perto dele. Então, é obedecer, queridos, é obedecer. Eu vou repetir essa promessa. Vocês vão estar usufruindo da colheita do ano anterior. Você vai estar lá com a tua despensa cheia de tudo que Deus te deu. E não acabou, e a nova já está chegando. E você não tem lugar para colocar. Quando uma igreja, irmãos, quando um povo vive na obediência, vive no temor, anda de cabeça erguida, você impõe respeito aonde você chega. Você impõe respeito. As pessoas não brincam com você não, porque elas sabem que você tem sintonia com o Pai. Eu lembro-me quando Samuel chegou em Belém, a cidade, os anciãos, os pais, os líderes da cidade. Samuel está em Belém, o texto está claro, que a cidade tremeu, os líderes da cidade tremeram. O que Samuel veio fazer aqui? Tem alguma sentença? Tem alguma palavra de Jeová para nós? É uma punição? É uma bênção? Leia a Bíblia. O povo tremeu com a chegada de Samuel, mas ele foi lá fazer uma visita para Jessé, para ungir um dos filhos dele para ser rei. Foi para isso que ele foi lá, e ele ungiu Davi. Mas leia essa parte da Bíblia, você vai ver que os líderes da cidade tremeram com a chegada do profeta. Então, quando um povo é obediente, irmãos, as pessoas olham para nós e falam: eu respeito aquela igreja ali, aquele pastor daquela igreja ali eu respeito, aquela igreja eu respeito, aquele presbítero lá, aquele pastor de jovem lá, aquela pastora de mulheres lá, aquele pastor, aquela liderança de crianças lá, eu respeito. Aquele ministro de louvor é uma pessoa que eu respeito, é uma pessoa que eu ouço com atenção. Eu ouço, porque eu sei que tem vida com Deus, anda no caminho, anda no trilho do Senhor. Então, gente, a obediência dignifica a nossa vida, te dá autoridade, mesmo quando você falha. O obediente sabe ser humilde, o obediente pede perdão, o obediente reconhece, dá marcha ré, ele não perde a sua autoridade. Opa, estava errado, me desculpa, poxa, não era bem isso que eu queria ter falado, me perdoa. Pronto, o obediente obedece, humilha, que você será exaltado. O obediente só ganha, gente. Não é que dizer o obediente é perfeito. O obediente, ele pode falhar, mas ele é humilde para reconhecer, e na humildade Deus abençoa. Está escrito que aquele que endurece a sua cerviz, né? Aquele que se humilha alcança misericórdia, mas quem endurece a sua cerviz vem a cair no mal. Então o obediente, ele amolece o seu coração, ele busca humildemente o perdão e alcança. Então é tremenda a palavra do Senhor. O verso 11: o Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Olha essa promessa. Isso aqui é uma promessa, irmãos, de você ter
para abençoar os outros, de você ter para repartir com os outros. Deus quer isso para o seu povo, na obediência. E repito, irmãos, não é só finanças, não é finanças diretamente, olhando para o tempo da graça. Nós podemos ser muito abençoados, repartir muitas coisas excelentes com muita gente, porque Deus tem nos dado e nos dá com abundância. O verso 13 de novo. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Agora, quais mandamentos nós temos hoje no Novo Testamento? Olhe comigo Mateus 22, versos 36 a seguir. Chegou um fariseu no tempo de Jesus, Mateus 22, 36, e ele disse: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus falou para ele, respondeu Jesus: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, nestes versículos aqui, ditos por Jesus, o que nós encontramos? Que os 10 mandamentos, que está lá no capítulo 20 de Êxodo, conhecido como o decálogo, como as pedras que Deus escreveu com o dedo, e há cerca de 600 ordenanças que continha a lei de Deus, incluindo leis civis, leis morais, leis religiosas. Eram cerca de 600 ordenanças. Tudo isso Jesus resumiu em 2: amar a Deus e também amar o próximo. Então, nos dias de hoje, para nós guardarmos, sermos obedientes a esses mandamentos, resume em nós de verdade amar a Deus, como o verso 37 está nos mostrando: amar ao Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Então, quando nós entregamos nosso amor, nossa vida a Deus, Ele é tudo o que temos, nós o amamos, e não é um amor de expressão labial, é um amor que flui de dentro. Deus é tudo para mim, Ele é mais importante do que tudo para mim. Quando o amamos com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, nós não vamos pecar, gente. Nós não vamos fazer coisa errada. Quem ama é fiel. Quem ama tem prazer em fazer a vontade de quem ama. Quem ama tem prazer em andar na mesma linha, em andar junto. Então, amar Deus, como pode um homem que ama Deus viver pecando contra Ele? Uma mulher que ama Deus andando na contramão de Deus? Não existe isso. Uma pessoa que ama Deus se deleita na sua vontade, se deleita nos seus caminhos. Então, amar a Deus e amar o próximo. Quando amamos a Deus, também amamos o próximo e cumprimos estes mandamentos, que deles dependem todas as outras ordenanças. E aí, se nós formos olhar para os mandamentos de Jesus, para os ensinos, a gente pode ir lá para Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, o conhecido Sermão do Monte. Todos aqueles versos desses 3 capítulos contêm lições ricas para a nossa vida, onde Jesus nos ensina lições sobre amor, sobre família, sobre relacionamento em casa, no trabalho. Jesus, ele trata de praticamente
todas as questões da nossa vida. Depois vem os apóstolos, trazendo os seus ensinos nas cartas, trazendo-nos maneiras práticas de viver a vida como cristãos. Então, se nós olhamos para as Escrituras e procuramos seguir os ensinos que agora temos como igreja, nós caminharemos sempre debaixo das bênçãos de Deus. Agora olhe comigo, na Almeida Corrigida, Deus espera que nós conheçamos toda a sua palavra para nós a obedecermos. O verso 32 de João 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o Senhor quer que nós vivamos esta vida liberta das mazelas em que nós estávamos, das prisões, do pecado que nós vivíamos, e nós agora estejamos vivendo uma vida abençoada, na verdade que é Cristo. O Senhor deseja isso para nós. Olhe comigo Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo falou das bênçãos espirituais. Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então aqui Paulo está falando que as bênçãos, elas são amplas para a nossa vida, no tempo da graça. Todas as bênçãos espirituais em Cristo estão na vida daqueles que servem ao Senhor, que obedecem a sua palavra. O verso 4, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E eu vou encerrar com João 10, o verso 10, dando destaque à parte B deste versículo. Jesus falou que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas Jesus veio para quê? Para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então em Cristo é para termos uma vida abundante, abundância de graça, abundância de paz, abundância de alegria, abundância de prazer em Deus, abundância de obediência, de valores do reino de Deus na nossa vida. E na obediência, essa abundância estará conosco. Na obediência, esta presença abundante de Deus estará conosco. Eu quero concluir trazendo aqui um chamado amoroso à igreja. Vamos juntos, queridos, aplicar o nosso coração nas coisas do Senhor. Vamos juntos nos submeter aos ensinos da Bíblia Sagrada, humildemente, inclinando o nosso coração, obedecendo agradavelmente ao Senhor. Deus está dizendo, é assim que está na palavra, então eu me submeto, eu me rendo a isso, eu me dedico a isso. O meu pastor está dando uma direção, eu vou obedecer. O meu pai está falando, eu vou obedecer. Meus pais estão desejando isso, eu vou entrar por esse caminho, porque os meus pais estão me pedindo. Na obediência, repito, a bênção, e quem obedece vai terminar bem. Então que a igreja entenda nesta manhã a bênção que está na obediência. E se há alguma faceta da tua vida, algum aspecto da tua vida que não está legal, que não está ajustado, essa é uma manhã de você mexer lá. Essa é a manhã de você tocar nessa tecla que está falhando da tua vida. Estou vendo o Gabs ali tocando. Tem tecla na tua vida que pode não estar funcionando, porque você não está obedecendo. Então, ajuste, para que haja sintonia, para que haja ligação, para que as coisas funcionem e a bênção se estabeleça em você e através de você. Isso não quer dizer que as coisas vão se arrumar da noite para o dia, mas elas vão se arrumar. Estão comigo aqui, irmãos? Estão entendendo?
Eu sei que essas formas de ministrar, às vezes, ficam um pouquinho cansativo, mas irmãos, é o derramar da palavra. A palavra por si mesma fala, e ela abençoa a nossa vida. Então, enquanto eu estou falando, que Deus derrame sobre você a bênção da palavra. Deus derrame sobre você, em nome de Jesus, a bênção da sua palavra. Se você está recebendo isso com um coração bom, com um coração temente, um coração que teme a Deus, Senhor, eu temo. O pastor está falando a tua palavra, e você tem um coração ensinável, o Senhor está te abençoando, a palavra está calando em você. Então, se tem algo nesta manhã, eu te desafio a ser uma pessoa corajosa, a tomar a atitude de obedecer. Eu vou fazer, está escrito, e eu vou fazer. Sabe quando a minha vida mudou, irmãos? Eu já dei o testemunho aqui. Um dia, numa madrugada, numa balada, veio dentro de mim: hoje é o último dia que eu estou fora do caminho do Senhor. Foi uma decisão, irmãos. O Espírito já falava comigo? Claro que ele já falava. Ele já falava, eu sabia que eu estava no lugar errado. Eu ia nas baladas assim, eu pensava lá dentro, dançando, eu pensava, o diabo está aqui. Eu pensava isso, gente, tomando cerveja, me divertindo lá. Aqui, esse lugar aqui tem muito demônio aqui, mas eu estou aqui, eu sabia. Esse não é o lugar que Deus quer a gente. Eu tinha tudo isso dentro de mim, gente, que ali não era bom. Coisas erradas estavam ali. Mas um dia foi uma decisão. Hoje é o último dia que eu estou nesse lugar. E eu estava até meio chapadão de cerveja. Você imagina? Eu tinha bebido muita cerveja nesse dia. Mas naquele dia eu tomei uma atitude. Amanhã eu vou para a igreja e vou entregar minha vida ao Senhor. Isso foi no ano de 89, gente. E Jesus segurou na minha mão, e eu estou aqui hoje, 30 e tantos anos a mais. Acho que está dando quase 35 anos já, né? Não faço às vezes as contas, a gente pode até errar, né? Mas de 89 para cá, faz as contas aí. Até hoje, Deus tem segurado nas minhas mãos e tem me ajudado no seu caminho. Sou perfeito? Não sou, mas tenho procurado obedecer o meu Deus e me deleitar na sua palavra e viver para Ele. E às vezes eu olho assim, eu fico sorrindo, porque eu sei que o meu Deus vive, e que as adversidades que a gente atravessa é só uma questão de tempo, porque o horizonte de Deus a gente já pode vislumbrar pelas promessas e a palavra de Deus, como disse tantos na Bíblia, né? O nosso Redentor, Ele vive, as promessas de Deus são fiéis e são infalíveis. Posso dizer em alto e bom som que sou um homem abençoado pelo Senhor, porque a bênção dEle me alcançou, me tocou e tem me ajudado. Sou muito feliz servindo a Jesus. Assentemos o nosso coração, igreja, viver para Ele, viver para Deus, e vamos um dia, juntos, na eternidade, viver para o nosso Pai, como diz a Bíblia. Vamos se colocar em pé, para a gente orar.